É hora de dar boas-vindas a todos vocês que nos assistem. O programa de hoje é especial. Aborda a reencarnação sob a poderosa lente do Espiritismo. Eu conversei com os médicos Didier Castellano e Silvio Costa a respeito da crença que acompanha o homem desde antigas civilizações. E hoje é aceita por grande parte da população mundial. Não dá para a gente imaginar progresso espiritual numa só existência, muito curta. E não dá para a gente pensar em justiça divina em uma só existência, com tantas diferenças, seja na dor, seja na doença, no sofrimento, na alegria. No ano 2000, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, realizou, a pedido da Igreja Protestante Anglicana, uma pesquisa em 212 países. Cerca de 2/3 da população pesquisada afirmou ser reencarnacionista. A ideia do retorno do espírito ao mundo físico já havia sido anunciada pelos filósofos, sendo reforçada por Jesus. O Espiritismo, no entanto, trouxe uma nova luz ao tema ao abordar a justiça divina, a necessidade do progresso, as consequências morais deste recomeço e a importância do esquecimento do passado. Na continuidade do programa ainda tem Momento Livro dos Espíritos e o quadro Conhecimento Espírita. E se eu fosse você, não saía daí. Olá, amigos do Seara Espírita. Allan Kardec inquire aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos: como pode a alma que ainda não atingiu a perfeição terminar de depurar-se? Os espíritos superiores respondem: vivendo a prova de uma nova encarnação. Está aí a reencarnação. E esse é o tema deste nosso encontro de hoje, com os médicos Didier Castellano e Silvio Costa. Vamos conversar sobre reencarnação. Sejam bem-vindos ao Seara Espírita. Obrigado. Silvio, a reencarnação é uma das bases, um dos pilares da doutrina espírita. Como ela está fundamentada dentro do contexto do conhecimento espírita? Mirna, penso que dos pilares do Espiritismo é o principal, porque a reencarnação é o fundamento do progresso e da justiça. Não dá para a gente imaginar progresso espiritual numa só existência, muito curta, e não dá para a gente pensar em justiça divina em uma só existência, com tantas diferenças, seja na dor, seja na doença, no sofrimento, na alegria, em uma só existência. Então, justiça e progresso. Mas a reencarnação não é um preceito exclusivo do Espiritismo. Existem muitas outras crenças que tratam anteriormente da doutrina espírita deste tema. Fale um pouquinho sobre essas outras crenças. Mirna, se a gente for fazer um apanhado em termos de religiosidade no mundo, a gente vai ver que a maior parte da população mundial é reencarnacionista. E se a gente for fazer um levantamento histórico, a gente vai ver desde o tempo dos gregos, dos romanos, o grande poeta Virgílio, que viveu em Roma 100 anos antes de Cristo, na sua imortal Eneida, já dizia sobre a reencarnação, quando ele dizia que os espíritos retornavam aos campos elíseos. Lá eles passavam por um processo educacional, vamos dizer assim, e passavam por um processo de esquecimento para retornar a novos corpos. Platão, na Grécia, já dizia, um mito do soldado um soldado que é dado como morto, e hoje existem as experiências de quase morte, que talvez na história seja o primeiro relato de experiências de quase morte. O soldado recobra-se de um ferimento grave e diz tudo aquilo que ele observou no mundo espiritual. Almas chegando e voltando ao plano físico, a necessidade do progresso, da purificação. Então, passando pelo hinduísmo, o budismo, então a reencarnação é, com certeza, maioria absoluta das religiões no mundo. Sempre foi e atualmente continua sendo. Só complementando, os egípcios, né, os chineses, os indianos, civilizações antigas, há 4.000 anos atrás, já acreditavam na reencarnação.
O que o Espiritismo fez foi trazer uma sistematização desse pensamento reencarnacionista, né? Colocou alguns parâmetros na reencarnação, tendo como base o que o Silvio falou no início, um progresso contínuo, quer dizer, não retroagir, não é? Sempre adiante no processo da reencarnação. Mas, Didi, Jesus também falou da reencarnação. Em várias passagens, ele deixou patente a ideia do retorno, a necessidade do retorno. Vamos falar um pouquinho de alguns destes momentos em que Jesus anunciou a reencarnação. Mirna, o Cristo, como não poderia deixar de ser, ele aproveitou todas as oportunidades que ele tinha para ensinar. As leis divinas. E a reencarnação é uma lei de Deus, uma lei da natureza, uma lei da vida. E ele, naturalmente, não poderia deixar de ensinar esta lei aos seus discípulos e à humanidade que viria estudá-lo depois, iria aprender. E ele deixou muitas passagens, este ensinamento em muitas passagens claramente. Por exemplo, o ensinamento onde ele se encontra com o senador judeu Nicodemos, e ele então, de forma muito explícita, ele fala da reencarnação, que ninguém poderia nascer, ver o reino dos céus, se não nascer de novo. Em seguida, quando os discípulos perguntam a ele e falam sobre Elias, porque o profeta Elias, nas Escrituras, ele viria novamente anteceder o Messias. Então, um grupo de pessoas estava em volta do Cristo, e tem uma passagem que os discípulos chegam para ele e perguntam: mestre, mas Elias virá? Os escribas falaram que Elias há de vir antes. E ele fala: realmente, Elias há de vir. E eu vos declaro que Elias já veio, esteve entre vós, e vocês não o reconheceram, e fizeram dele o que vocês quiseram. E aí termina essa passagem no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. E eles entenderam que era de João Batista que Jesus falara. Muito claro que João Batista foi a reencarnação do profeta Elias. E rapidamente eu queria só lembrar uma coisa importante. Os evangelhos, o Novo Testamento, eles retratam uma parte do que Jesus ensinou. Mas nós temos, através da psicografia espírita, principalmente através do médium Chico Xavier, muitos espíritos relataram vários diálogos que Jesus teve com os seus apóstolos, com os seus discípulos, sobre a reencarnação. E eu posso citar 2 livros que eu estou me lembrando aqui agora, que é Boa Nova, que foi escrito pelo espírito de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, e do espírito Neio Lúcio, Jesus no Lar. São diálogos que Jesus teve com os apóstolos na intimidade, onde ele falou claramente sobre a reencarnação, não mais de forma, às vezes, um pouco figurada, para que o povo pudesse assimilar uma verdade tão importante, mas esses livros são preciosos e muitos outros da doutrina espírita.